salvando o adversário que vai ser o Palmeiras de novo, né, Fabiola? Não, amigo, os 2 jogos foram ontem. E, gente, eu tô viajando legal, porque foi mais cedo. Jogou às 4. Corinthians jogou às 4. É a adaptação ao fuso horário, Fabiola, voltando às férias, tem essas coisas, a gente ainda lógico, vai... lógico. Eu fiquei com o mais cedo na cabeça, mas não era tão mais cedo assim, foram só imagina o que vem por aí nesse calendário frenético, imagina o que vem por aí. Eu não quero nem pensar, Mansur, é um dia de cada vez. Já que vocês estão falando de calendário, uma informação importante aqui, ó. Ao contrário do que o Diogo disse aí da negociação, né, das finais do Gaúcho, os paulistas, Corinthians e Palmeiras não jogam nessa primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro, né? Aliás, o Palmeiras ia encarar o Vasco e o Corinthians iria encarar o Atlético Goianiense, e aí não tem essas duas partidas aí na primeira rodada. Tem mais uma aqui, ó. O Sérgio Luiz Almeida está dizendo que Botafogo e Bahia deve ser adiado pela CBF por causa da decisão do Campeonato Baiano. Nós vamos falar do Baiano daqui a pouquinho com o Thiago Mastroianni. É uma primeira rodada já, né? Polvilhada de asteriscos, provavelmente. Já fala do jogo de ontem, então, Fabiola. Vamos lá. Tá bom, querido. Vamos lá. Olha, muito debate aqui em São Paulo se esse Corinthians já tem ou não a cara do Thiago Nunes, né? Até semana passada a gente brincou aqui no Redação que o Thiago Nunes disse que precisaria de 40 jogos para colocar a cara dele no Corinthians. Aí a Gabi falou, nossa, demora demais 40 jogos. Então a gente está já percebendo um Corinthians um pouco diferente. Aí como, Fabiola? Olha, os zagueiros, o Gil e o Danilo Avelar saem muito com a bola, né? Essa aí é a falta cobrada pelo Juninho, que foi o grande nome do jogo, porque da expulsão, né? Pela expulsão dele que a gente vai falar. O grande personagem do jogo. Mas eu já vejo o Thiago Nunes sempre tentando os pontas, né? Quando ele não consegue com o Ramiro, quando ele não consegue com o Janderson, ele adianta o Fagner e coloca o Michel, aí ele adianta o Sid Clay, quer dizer, ele tá tentando, ele não tem muitas peças, a verdade, né, para poder trabalhar, mas ele já tá tentando ali fazer o trabalho dele, mudar um pouquinho essa cara do Corinthians. O jogo, Barreto, não foi lá uma grande exibição de futebol, Mirassol fechadinho, dificultando a vida do Corinthians, e aí o que acabou salvando o Corinthians foi mesmo o Ederson, ele e seus chutes mágicos, né? Ele já tinha feito um golaço contra o Oeste, fez contra o Bragantino, que não foi um golaço, o Júlio César goleiro acabou ajudando. Olha aí, ó, a grande polêmica do jogo, que é a falta do Juninho no Carlos Augusto. E aí o que acontece? O juiz deixa passar. Nem marcou falta nesse lance. E aí o VAR chama. Quando o VAR chama, ele vê em câmera lenta, que é o momento... Em câmera lenta é que você tem a precisão de que o Juninho pisa no Carlos Augusto, né? Mas quando você está assistindo o jogo, no tempo real, Barreto, você não tem essa ideia de que foi tão agressivo assim o pisão dele. O Juninho perdeu a bola, perdeu o tempo da bola ali, ele foi na jogada, né? Mas revendo ali em câmera lenta, e aí é o debate. Poxa, se o juiz deixou passar, não apitou nem falta, aí ele vai na câmera lenta e expulsa, esse é a grande mágoa aí da galera do Mirassol em relação a essa partida. Eles acham que o Juninho não deveria ser expulso, seria um lance para amarelo. E aí, mais um gol do Ederson, garoto de 20 anos, que veio do Cruzeiro, faz o terceiro gol na terceira partida consecutiva e com certeza vai ficar nesse meio de campo aí para enfrentar o Palmeiras. Não sei quem vai pagar o pato, deve ser o Camacho, viu, ô Barreto? Porque o Cantillo já pode voltar, né? Tá já treinando com o time titular. E aí o Corinthians administra esse 1-0 aí até o final. Mirassol ainda tenta empatar o jogo para levar para os pênaltis, mas não tem como. O Corinthians com 11 jogadores, né, um a mais do que o Mirassol, é muito melhor. Muito melhor, mas venceu o jogo ali na continha do chá, né? E o Mirassol, que perdeu 18 jogadores, eliminou o São Paulo, causou toda aquela polêmica lá em torno do trabalho do Fernando Diniz, foi um protagonista desse retorno do Campeonato Paulista ao Mirassol. Com relação ao lance da expulsão, Fabiola, eu acho importante destacar o seguinte, é lance para VAR, né? Não é essa a reclamação da turma do Mirassol, a reclamação é a avaliação na câmera lenta, porque você destacou bem que a câmera lenta dá, no lance do Juninho, a condição ao árbitro de ver que a entrada foi por cima, né? E ele não tinha tido essa noção aí no lance.
Mas o que muita gente contesta é que a câmera lenta pode dar uma impressão de aumento da intensidade do lance. Né? Que às vezes a entrada não é tão grave, não é tão forte, mas vista em câmera lenta ela pode aumentar. Mas eu acho que nesse caso, a dúvida que foi tirada aí e que o árbitro foi chamado para olhar é justamente pela questão da entrada por cima, que é algo que a FIFA tem orientado os juízes para tentar coibir, porque é uma jogada perigosa, que pode causar fratura, enfim. Me parece que é isso que está no centro da decisão aí, né? Exatamente. Assim, eu imagino, Barreto, até para poder ser justo, assim, se não visse o lance em câmera lenta, apesar de que depois o Carlos mostra o pé dele todo riscado, né, da trava realmente, ferido, ele ele sentiu a lesão. Mas eu acho que um cartão amarelo ali, na minha simples opinião, eu acho que um cartão amarelo ali, apesar dessa imagem ser muito forte, claro que ele poderia ter uma lesão grave, poderia quebrar, né, ao tornozelo do Carlos ali, mas eu acho que tem que levar muito em consideração a maldade, a intenção. O jogador foi disputar a bola, ele não foi ali para poder quebrar a perna do Carlos Augusto. E aí, os antes, como se fala aqui em São Paulo, né, anti-Corinthians, falam que o Corinthians foi beneficiado, porque o Fagner muitas vezes é maldoso e não é punido dessa forma como foi o jogador do Mirassol. Teve muito essa discussão aí nas redes sociais sobre uma entrada do Fagner também, que teria sido contra igual. Contra o Bragantino. O Instagram do Carlos Augusto, acho que tem mostra aí o dano, não é isso? É o tornozelo dele. Vamos ver, vamos mostrar essa imagem então? Essa imagem a gente já rodou só para ficar bem claro aí, ó, o que a Fabiola citou com relação ao pé todo arranhado, né? Isso também pode acontecer num acidente, né? Às vezes também a discussão do futebol, às vezes, e isso hoje acontece muito nas redes sociais, eu não quero dizer que as redes sociais é que fazem isso, mas enfim, tem muita gente que quer usar algo como prova definitiva, né? E eu acho que nem sempre uma imagem encerra o debate, né? A imagem pode até valer mais do que 1000 palavras, mas... Mas a decisão me parece correta. A decisão final me pareceu correta. É difícil você ir... É um lance de VAR, é difícil você observar esse lance de novo e não entendê-lo como lance de expulsão. Né? E em cima dessa recomendação da FIFA que tem hoje, né, Massucci? Que os árbitros têm que coibir esse tipo de entrada, por mais que ela não seja uma entrada intencional. Quer dizer, o Juninho pode não ter ido ali com o pé para pisar no Carlos Augusto de propósito e para... né? E para quebrar, como se diz no futebol. Mas naquela posição do pé também dele, é difícil que ele vá para disputar só a bola também, né? Pois é. Não. O que a FIFA quer é coibir esse tipo de entrada, né, Gabi? Acho que é muito difícil a gente analisar a intenção, né, Barreto? A gente que analisa futebol, muitas das vezes a gente analisa intenções, né? Mas tem uma prática do futebol aí, inclusive de várzea, que talvez me deixe dizer que quem levanta o pé daquela forma ali, ele não estava indo disputar a bola. Ele, no máximo, ia parar a bola levantando o pé daquele jeito. E não era a bola que ele queria parar, né? Então, acho que teve, sim, um excesso inegável ali. Mas eu daria um amarelo só. Eu daria um amarelo só para uma advertência inicial. Por quê? Eu, de fato, não sei se um árbitro faria isso se fosse um jogador do Corinthians, sabe? De fato, eu acho que eles entram em campo sabendo do peso que é expulsar um atleta de um time da camisa do Corinthians, poderia ser do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, enfim, dos grandes times de torcida do país. Numa hora dessa, eu acho que de fato pesa mais uma decisão entre vou desfalcar essa equipe a essa altura aqui do jogo ou não. Então, curioso acho você que dizer de isso, fato Gabi. o Mirassol... Completa, por favor. Não, acho que o Mirassol saiu prejudicado, buscou isso, óbvio, né? Teve essa atitude negligente, irresponsável, sabendo que poderia resultar nisso, mas saiu prejudicado, sim. Não digo que com intenção, não, mas acho que é um cenário que acaba contribuindo para que, de fato, o Corinthians e outros times de camisa, não é só o Corinthians, numa balança com um time de menor investimento, de torcida, etc., de força e de reclamação, sai-se melhor, sim, numa decisão dessa. Eu achei curioso você levantar isso, porque esse é um daqueles temas que muita gente atribui à presença da torcida também, né? Isso ficaria
ficaria diminuído com a ausência do torcedor nos estádios, né? Porque num lance como esse, você imagina, a Arena Corinthians cheia, num lance como esse, mesmo que o árbitro não tenha visto, a torcida ia ver, né? Ia reagir, ia gritar, e quando o árbitro fosse para olhar o VAR, a torcida ia estar naquele clima de pressão, né? E provavelmente a gente faria aqui essa associação, né? Então, é algo também que a gente precisa observar como é que vai ser esse comportamento dos árbitros, né? Quando a gente falou da questão do resultado fora de casa, eu me lembrei de um termo que eu aprendi nas leituras aí durante as férias, que é a lei dos grandes números, né? Quando você tem uma amostragem maior, ela certamente vai se aproximar do que é o normal. Acho que é importante também ficar de olho nesse comportamento dos árbitros para a gente entender se ele está sendo afetado ou não pela ausência da torcida. Nesse caso, seria afetado positivamente, né? O árbitro teria mais tranquilidade para tomar decisões, mas realmente ele pode ter já na cabeça essa questão do peso de um time e do peso do outro, mesmo sem a torcida presente. Eu falei que o Mirassol é um dos protagonistas do retorno do Campeonato Paulista, Fabíola, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho também números do Corinthians que mostram, né, uma diferença gritante pré e pós-parada. Mas Nossa. Você chamou. Mas tá uma leitura aqui, uma telepatia incrível. É isso mesmo? Eu ia falar uma leitura de mente aqui nesse redação. A Gabi também fazia isso aí na sua ausência. Bom, mas é a cadeira aqui que tem uma aura. É verdade. O que eu ia dizer exatamente? É um Corinthians que em 4 jogos venceu 4 partidas, não tomou gols, né? Antes da parada, 12 jogos, só 4 vitórias, agora 4 jogos e 4 vitórias. Aí é o gol do Gil logo na volta contra o Palmeiras. Então, assim, é óbvio que é um Corinthians em ascensão, é um Corinthians que vai ganhando confiança, com peças importantes, chaves ali, como o Ederson. Ainda incipiente para dizer que o Thiago Nunes está com a cara dele, ainda não tem essa cara do Thiago, mas ele já está mudando, sim, o estilo do Corinthians, que vem agora muito forte para encarar o Palmeiras, mesmo com todas as deficiências de elenco e com um Jô, né, Barreto? Aí, ó, que a gente está vendo o gol dele contra o Bragantino, que a Gabi até já citou, falando do Diego Souza, um Jô que, se bobear, ele fatura mais um título aí com o Corinthians. São 4 jogos, 4 vitórias, 6 gols marcados e nenhum sofrido, Mansur. Na verdade, para mim é um certo enigma que o Corinthians vai ser esse da final do campeonato. Se o Corinthians vai prosseguir na tentativa de ir moldando um time para um modelo, de tentar construir, de tentar ter mais a bola, de tentar buscar o ataque, ou se ele vai se adaptar às circunstâncias em nome da busca pela taça. Por que eu digo isso? Se a gente pega os jogos depois da volta, o Corinthians se adaptou às circunstâncias no jogo com o Palmeiras, em que é um jogo que normalmente você tem uma tendência a uma divisão de protagonismo. O Corinthians encontrou um gol, mas foi um time pouco presente ofensivamente, criou muito menos do que o Palmeiras naquele jogo. Contra o Oeste, que naturalmente impõe uma situação em que o Corinthians precisa ter a bola e ter a iniciativa, porque o adversário não a terá, o Corinthians fez um jogo bem fraco. Contra o Bragantino, que por característica também parte para dividir protagonismo, porque é um time que tenta pressionar e ir à frente. O Corinthians, sem ser brilhante, mas se adaptou também às circunstâncias do jogo, e encontrou um gol muito cedo depois.